na hora certa. Será que isso funciona mesmo? Estamos na leitura do livro Mude Seus Horários, Mude a Sua Vida. Um livro escrito por Dr. Suhas Krisagar. Neste capítulo 6, que é onde estamos, Dr. Suhas, ele escreveu sobre você é quando você come. Então nós já vimos aqui algumas informações bem significativas. E eu tenho inclusive compartilhado com vocês da minha própria experiência, assim como eu observo em pacientes que aceitam seguir algumas orientações, para não deixar apenas o trabalho terapêutico ser apenas naquele momento que você vai na sessão e desabafa, e que leva realmente para o cotidiano e percebem uma diferença muito significativa. Nós estamos na página 105 e o título é Comer na Hora Certa. Vamos seguir? Olha o que ele diz. Mudar a alimentação significa mudar o padrão de refeições para pôr o corpo em sincronia com o ritmo circadiano. Nós já falamos aqui sobre o que é o ritmo ou ciclo circadiano, que é respeitar basicamente, assim, um resumão, horário do sol e horário da lua. Acordarmos junto com o sol e ao pôr do sol, nós entendermos que seria muito interessante para nossa saúde orgânica entrar também nesse pôr do sol, ou seja, nos recolher. Ele vai dizer o seguinte, que quando nós alcançamos este ritmo, nós chegaremos a uma alimentação limpa e escolhas alimentares específicas para cada tipo de corpo, que é o que a gente vai ver no capítulo 7. Mas antes você tem que fazer as suas refeições na hora certa. Então eu estou fazendo aqui a introdução. Pessoal que está chegando agora, eu estou introduzindo o que nós vamos falar hoje. Nós ainda estamos no capítulo 6. No capítulo 6, ele ainda está aprofundando sobre mude antes de qualquer coisa os seus horários. Dá um tempo para o seu organismo se acostumar com isso. Antes de você mudar o que você come, porque assim você vai de forma gradativa e respeitosa. Não é interessante? Não muda nada do que você come ainda. Ensine o seu corpo primeiro a se habituar com os horários. Depois, você vai substituindo a alimentação do não saudável para algo mais próximo daquilo que você está acostumado. E aos poucos, você também vai tirando alguns alimentos que não te caem muito bem, que é o que a gente vai ver só no capítulo 7. Que é conforme o seu corpo. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Primeiro que eu sempre conto da minha própria experiência de vida. Eu já tive muita oscilação de peso. Já fui obesa, já contei isso aqui para vocês. Já passei por tratamento de câncer, já contei isso aqui para vocês. Já passei por períodos difíceis, muito difíceis, de adaptação pós-divórcio. Já contei isso aqui para vocês também.
Já passei pela menopausa, né? Tô em véspera de tocar na casinha dos 50, né? E já contei isso aqui para vocês também. E tudo isso não foi de uma maneira... eu aprendi a não ser punitiva comigo. Por isso que eu estou trazendo isso aqui. E olha que interessante, que era aqui que eu ia entrar, né? Na leitura do livro, nós começamos falando sobre o que é o relógio biológico, o que é a cronobiologia, o que é você averiguar a sua língua, perceber como é que ela está, tudo isso já foi colocado aqui. Como que você avalia as suas fezes? Nós já passamos pelo período de avaliação do sono, tudo isso eu deixei aqui para vocês fazerem os questionários, para você se perceber. Quem não fez é só me pedir, que tá tudo aqui guardadinho, né? Para quem não está acompanhando, ou talvez você descobriu isso só agora, que nós estamos já entrando, né? Finalizando o capítulo 6. O que mais que a gente já fez aqui? Nós já tivemos um período para olhar o que seriam os bons horários. Falamos sobre os doshas, Pitta, Vata e Kapha, que é o quê? Aquilo que nos configura como seres humanos. Tudo isso aqui a gente já veio falando. E agora que ele está finalizando o capítulo 6 e que a gente já viu sobre tudo isso, você olhar, né, sobre o horário de dormir, o porquê é interessante dormir antes das 10, por que é interessante acordar antes das 6 horas da manhã. Como que você avalia o porquê você não consegue levantar da cama antes das 6? Tudo isso nós já falamos aqui. Por que que depois das 6 horas você volta a ter um sono profundo? Por isso que é interessante você sair da cama antes das 6. Eu expliquei isso aqui para vocês. As lives estão aí gravadas. É só vocês pegarem e faz uma maratona que vocês vão chegar até aqui. Está disponível tanto aqui no feed quanto no meu canal lá do YouTube. Algumas pessoas já me mandaram mensagem falando que não estavam conseguindo acessar os vídeos no YouTube. Eu fui lá, já fiz algumas reconfigurações, porque eu vi que eles estavam no não listado. E com isso, você só conseguiria entrar com o link que eu envio. Se por acaso acontecer isso com você, me avise. Tem pessoas que preferem, né, lá no YouTube. Vocês estão entendendo, gente? Coloca aí pra mim um senzinho, um coraçãozinho. Ou escreva se você quer fazer alguma pergunta específica. Porque esse tempo que nós estamos aqui no ao vivo pode ser uma oportunidade para você que está procurando ou emagrecer, ou porque você tem a mente acelerada, ou porque você está com insônia, ou porque você ainda não tinha entendido que a terapia implica você organizar a forma como você se trata. Que algumas pessoas já me perguntaram, né, Ronivaldo, mas você não é psicoterapeuta, por que você fala de comida? Porque no meu entender, no meu caminho profissional, eu fui entendendo que uma coisa não está separada da outra. Porque eu fui percebendo isso comigo, no meu próprio processo terapêutico. Eu fui compreendendo que não bastava eu ir para a terapia. Eu precisava entender o meu funcionamento, o meu coração disparado, a minha mente agitada, o meu nível de ansiedade. Tudo isso eu levava para discutir com o meu psicoterapeuta, sim. Mas eu também fui me dando conta de que eu fazia coisas no meu dia a dia
que não facilitava o processo, muito pelo contrário, eu dificultava o processo terapêutico. Já mostrei para vocês quando que uma constelação familiar, ela de fato, ela é benéfica. Constelação familiar não é terapia, então nem sempre ela vai te oferecer o efeito que ela tem como alcance, justamente por quê? Porque talvez o seu ritmo circadiano esteja totalmente desregulado. Tá claro isso para vocês? Então podem perguntar se vocês sentirem necessidade e assim eu vou dando sequência aqui à leitura. Vamos lá. Ontem também eu deixei nos stories aquelas perguntas para você também fazer aquela autoavaliação. A que horas você faz cada refeição? Qual é o tamanho de cada refeição? Ficou tudo lá nos stories. Quem está realmente a fim de fazer a coisa acontecer, printou lá nos stories e tá seguindo, né? Mas se você tá chegando aqui pela primeira vez, me peça que eu envie para você. Ainda está nos stories. Vamos aqui então adequar ao faça menos refeições. Olha o que ele diz. Uma das coisas que peço às pessoas que prestem atenção no diário, que foi o que eu expliquei ontem. Quantas horas por dia você passa comendo e quantas horas você passa em jejum? Quando você consome algumas calorias de manhã cedo, mesmo que seja apenas café com leite e uma torrada, dispara a digestão nesse horário. É a hora que você liga o seu reloginho. Depois, se belisca o dia todo e termina o seu jantar às 9 horas da noite, serão 15 horas do dia que você passou dando trabalho ao seu sistema digestivo. Se segue beliscando até a hora de deitar, seu corpo não teve descanso em nenhum momento sequer. Vocês entendem isso? E agora eu vou incluir, porque eu tô sempre aqui ajustando com vocês o pensamento da medicina Ayurveda, a análise bioenergética, que são as nossas defesas caracteriológicas psíquicas, e a constelação familiar. E se você me dissesse assim, Ronivalda, nunca fiz terapia, mas eu fiz constelação familiar. E a minha relação com a minha mãe melhorou muito, ou a minha relação com meu marido, ou a minha relação com a minha esposa, ou a minha relação com meus filhos. A constelação, ela te deu um ganho. Mas você percebe que você já está perdendo a força que aquela constelação te proporcionou. Estão caminhando aqui comigo no pensamento? E aí eu te digo, não é sobre a sua relação com as outras pessoas que são suficiente para você ter o ganho de um trabalho profundo fenomenológico como um trabalho de uma constelação. O ganho profundo que você passa a ter é quando você aprendeu a se relacionar com você mesmo. E o que é eu me relacionar comigo? Sou eu compreender por que o meu coração não para de disparar. Por que o meu nível de ansiedade está lá nas alturas. Por que eu não consigo regular o meu ritmo circadiano? Talvez
Você ainda não tinha atinado para que uma coisa ela se alinhe à outra. Ela tem um combinado, né? Você dá um lugar para sua mãe lá no trabalho da constelação e depois você dá um lugar para você como sua própria mãe. Você dê um lugar para o seu marido ou para sua esposa ou para sua relação com o trabalho. Mas você deu um lugar para a forma como o seu organismo trabalha? Será que basta você só tirar uma folga num feriado como esse que nós estamos tendo hoje? Nem todos, né, estão num feriado, mas básica, uma boa parcela da população está, né, de feriado hoje, né, o feriado do carnaval, ou então você está ressaqueado. Seria bom que você desse aí um detox, né, para o seu organismo depois deste feriadão, caso você tenha entrado na folia. E tá tudo bem, tá? Mas recupere o seu organismo. Vocês estão entendendo onde que eu estou querendo chegar? Por que a gente vai aos poucos compreendendo? Então, quando a gente se escuta, não é só escutar a sua dor de cabeça. Aliás, se você é esta pessoa que tem dor de cabeça com frequência, não normalize isso. Tem pessoas que já normalizaram carregar remédios dentro da bolsa. Normalize carregar uma lixa de unha, né? Um leque para você abanar de vez em quando, para ser charmoso. Mas não normalize tomar remédios. Olha o que ele vai trazer agora. Digo às pessoas que elas precisam de 10 a 12 horas de jejum todos os dias. Todos os dias. Por isso que seria interessante, nossa, Ronivalda, mas 12 horas de jejum eu acho muito difícil, né? Pensa comigo. Se você tem uma janela alimentar das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gente, são 11 horas. 11 horas. Não é muito tempo? Não é óbvio que se você tem necessidade de comer depois das 6 horas, isso não é fome? Isso é ansiedade, isso é angústia, isso é solidão. Tá, mas não é bem assim, eu tô explicando, você chegou agora, calma aí. Não é só não comer à noite. O que eu estou explicando aqui que tem um passo a passo, gente, desde a hora que eu comecei a falar, né? Eu abri a live, vale a pena vocês pegarem a live do início, porque eu estava falando sobre o gradativo, que você não vai dar uma chicoteada em você. O que nós estamos fazendo aqui é uma análise. Senão vira acusação. Não é fácil você parar de comer. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou acusando você que às vezes tem fome de leão 8 horas da noite. Eu só estou trazendo a informação de que essa fome de leão, ela tem uma razão de ser. E que vale a pena você olhar para esse todo. E que onde que nós queremos chegar? É que você vai começar a perceber que não é fome ao longo do processo. E que você não vai fazer isso de uma maneira punitiva. Você vai fazer isso de uma maneira cuidadosa.
Inclusive, seria muito interessante você ter um diário. O diário, ele é tão bacana, porque ali você pode registrar o que está se passando com você. E você vai começar a perceber que a comida, ela entra como acalento. E no final das contas, ela está te prejudicando, ela está impedindo que você durma de uma maneira que você tenha qualidade no seu sono. Ela está dificultando você a ter uma boa memória, porque ela está ali, né? Você está muito sobrecarregada. Entendem? Tá claro isso para vocês? Vou seguir aqui agora. Então, esse jejum de 10 a 12 horas, ele segue esse respeito. Por isso que quem tem vontade, né, de fazer jejum, ou às vezes você já ouviu tanto na internet falar de jejum intermitente, e talvez você não entendia o que é um jejum verdadeiro. O jejum intermitente, ele segue todo esse respeito. Por isso que eu já compartilhei com vocês que quando eu cheguei a fazer jejum de 72 horas, eu já fiz jejum de 84 horas com muita tranquilidade. Mas não foi assim, ó, pá. Ah, hoje eu resolvi que eu vou fazer um jejum de 72 horas e pá, parei de comer. Não é isso. Tanto que, para quem esteve me acompanhando no ano passado, nos momentos que eu ia fazendo o jejum, talvez vocês estão chegando aqui pela primeira vez, né? Mas já faz muito tempo que eu compartilho toda a minha trajetória aqui com vocês. Eu faço atividade física, eu fazia crossfit com 32 horas em jejum. Eu lá fazendo crossfit, pulando na caixa, correndo, com energia. Porque existe todo um processo anterior que foi acontecendo. Tá bem? Então, o Dr. Surras, ele fala, né, sobre esse jejum. O jejum, ele acontece começando à noite, sempre à noite, nunca no período da manhã. É bom que você pare de comer, que você tenha um intervalo entre comer uma coisa e outra de no mínimo 3 horas sem belisquetes, sem belisquetinhos. Então, não necessariamente, não é você comer menos, é dar tempo de assimilação, tempo da digestão, para que você possa saber que está na hora de comer novamente. Por isso que na medicina Ayurveda, para nós é muito tranquilo entender que toma café da manhã, almoço e o jantar. Tá ótimo. Os belisquinhos é que são um problema. É aquele café da tarde que você toma na hora que você poderia estar jantando. E antes, se você tem o hábito ainda de dormir depois das 10 horas da noite, seria bom você compreender o que isso significa no seu relógio biológico. Porque você rodou a chave. Vamos aqui continuar. Ter horas certas para as refeições é um modo fácil de combater a tendência a beliscar e comer. Lembrando que prestar atenção no que você está comendo, na hora que você está comendo, também vai fazer toda a diferença. Por isso que eu citei ontem, para quem não estava na live de ontem, minha sugestão é que você assista, quando eu citei essa autora, Jane Roth,
Não foi neste livro, mas num outro livro dela, que foi um best-seller, que foi Mulheres, Comida e Deus, que ela conta de um workshop que ela conduzia com mulheres, e ela também fala sobre a vida dela, que ela não contabilizava quando ela comia dirigindo. Uma coisa tão simples, né? Às vezes a gente não conta isso, e conta. Às vezes você não está contando que a hora que você está fazendo comida, você está beliscando, você está provando. Isso já é comer. São essas coisas que a gente não contabiliza. Por isso que o diário, ele ajuda muito. Talvez você não conta aquela balinha que está na recepção de um médico que você vai e você chupa aquela balinha. Talvez você não conta aquela passadinha que você dá na cozinha e coloca umas 2 castanhas. Ah, não volta, mas é castanha, são amêndoas, é saudável. Nós não estamos falando aqui do que é saudável e não saudável. Ah, mas eu comi foi uma maçã ou foi uma banana. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando sobre o seu organismo ter que ficar trabalhando o tempo todo para digerir, seja lá o que for. Pode ser uma manga ou pode ser um chocolate, não importa. A gente ainda não está falando sobre qual é a substância. É sobre o seu corpo tá tendo que digerir e trabalhar o tempo inteiro. Ele não tem tempo, não tem trégua. Então, na verdade, as pessoas comem e bebem de 4 a 15 vezes por dia. Embora houvesse um intervalo médio de 3 horas entre os episódios de alimentação, cerca de metade dos entrevistados comia de maneira inconstante durante umas 15 horas. Os pesquisadores recrutaram 8 participantes para uma experiência em que deveriam restringir a janela diária de ingestão de alimentos para 10 horas, no máximo 11, que foi o que eu contei aqui com vocês, das 7 da manhã até as 6 horas da tarde. Nenhuma outra mudança alimentar foi solicitada, apenas isso. Que estes 8 participantes comessem as mesmas coisas, porém, colocasse essas mesmas coisas dentro dessas 11 horas. Os que restringiram o número de horas em que comiam perderam, em média, 3 quilos em 16 semanas. E conseguiram manter esse peso por 1 ano. À noite, o corpo deve se preparar por uma fase de um jejum natural. E aqui eu volto a frisar a informação que eu dei, principalmente para quem chegou depois. Se você está sentindo fome desesperadora, sendo que você comeu durante o dia todo e você acredita que isso é fome, leva você para um processo terapêutico. Por isso que eu uno psicoterapia, a medicina Ayurveda, que é esse entendimento aqui, e a constelação familiar. Porque é um tratamento onde uma coisa não exclui a outra, mas cada um no seu devido lugar. Quando você compreende que a noite tem a ver com o dentro, o escuro. Por isso que muitas pessoas que têm um nível de ansiedade muito alto, o pôr do sol já é um tormento. Por isso que quem tem depressão, os sintomas da depressão piora à noite ou na madrugada. Porque isso tem uma relação direta ao contexto materno.
Eu já expliquei isso aqui para vocês por quê. Então, tudo isso unido, você alcança uma maturidade. Você alcança uma independência emocional. Não é lindo, gente? Ai, eu sou apaixonada. Se vocês precisarem fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade para fazer, tá? Eu vou dando sequência, mas se vocês precisarem, eu paro, leio a pergunta de vocês, nós podemos pensar juntos. Talvez você está entendendo uma coisa e não é exatamente isso que eu estou falando, isso é natural, né? Não é assim? Nós somos responsáveis por aquilo que falamos. Agora, o que você está entendendo do que eu estou falando, eu preciso que você me fale. É isso que eu estou entendendo, Ronivalda? E assim a gente segue juntos com uma comunicação mais limpa. Então, nesse período da noite, o corpo deve se preparar para uma fase de jejum natural, em que as células que revestem o esôfago, o estômago e o intestino, falamos muito sobre o intestino ontem, né? Expliquei como que é esse eixo cérebro-intestino, expliquei sobre a limpeza desse intestino, né? Nós falamos isso na live de ontem e de sexta-feira. Então, eles podem, nesse momento, realizar os reparos gerais. Por isso que o seu reloginho intestinal passa a funcionar de manhã. O seu intestino, ele passa a funcionar entre 5 horas a 7 horas da manhã. Nesse período, que é o período do intestino grosso, que é onde você evacua regularmente todos os dias. E se isso não está acontecendo, porque é um sintoma. Muitas pessoas normalizaram fazer as suas fezes a cada 2 dias, a cada 3 dias, dia sim, dia não, às vezes de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite. Por quê? Porque você já normatizou a desregulação do seu organismo. E assim, quando você compreende, fala, por isso que eu tô ficando irritada há muito tempo. Nossa, bem que eu tô levando pra terapia, minha irritabilidade, vontade de matar meu marido, ou minha esposa, ou qualquer coisa assim. Tô exagerando, tá, gente? Sabe essa coisa que você não consegue pensar direito? Sim, às vezes o seu intestino tá tão mal cuidado, tá tão maltrapilho, né? Coitado dele. E você não tá conseguindo pensar direito, porque o cérebro tá juntinho lá com o seu intestino. Eles têm uma comunicação direta. E às vezes você só queria ter um bom momento para pensar as suas finanças. Porque você tá devendo cheque especial há anos e você não consegue mudar a sua vida financeira. Tem a ver com isso também. Caramba, gente, o que eu tenho de pacientes que se organizaram e que a vida financeira mudou de uma tal forma, é bonito de ver, sabe? Bonito mesmo. E a gente nem imagina que isso tem a ver com o nosso intestino, né? Então, nesse período, sua digestão, ela desacelera e os movimentos intestinais são suprimidos. De acordo com a sabedoria ayurvédica, nosso corpo precisa de pelo menos 10 horas de jejum, que foi o que eu coloquei anteriormente, de 10 a 12 horas de jejum. Por isso que depois, gradativamente, você pode fazer 14 horas de jejum, 16 horas, 18 horas, 24 horas, quando você quer fazer um reset
no seu organismo, e aí é um jejum super saudável e importante para o organismo de tempos em tempos. Depois você consegue fazer até 72 horas com tranquilidade, dependendo do que você está querendo. Porque não é só ficar sem comer à toa, né? Se tem um objetivo, você faria isso com tranquilidade. Principalmente para quem busca uma conexão espiritual consigo mesmo, que foi o que eu fiz por mim. Quem me acompanhou no início do ano passado, né? Eu fazia muito isso. Foi quando eu estava estudando mais profundamente o jejum que eu mostrei para vocês, sobre o jejum quântico, e outras formas, né? De nos entender, de nos conectar com a vida de uma maneira mais pura, mais refinada. Você passa a confiar mais na sua voz interior. Deixar de jantar e de comer qualquer coisa depois do jantar, inclusive, e entre as refeições, é muito mais importante do que qualquer dieta. Talvez você esteja apenas restringindo gorduras, evitando calorias. Isso já ajuda? Ajuda. Mas é uma eterna oscilação que você não consegue ter um padrão natural na sua vida. E aí ele diz, para nós finalizarmos aqui, gente, pessoal que está chegando agora, sejam vocês todos muito bem-vindos. Eu nem parei para falar oi, né? Tava falando e dei sequência. Peguem a live do início. Se você está chegando aqui pela primeira vez, pegue as lives anteriores deste livro. Se você precisar se organizar para assistir as lives, manda um direct para mim. Fala, Ronivalda, qual é a sequência? Eu mando para você sem menor problema. E enquanto você for assistindo as lives, você vai ver os testes que eu fui disponibilizando, mas eu disponibilizei nos stories. Você me pede, Ronivalda, você falou aqui de um teste avaliativo, manda para mim, eu mando para você. E assim você vai se organizando. Nós já estamos no capítulo 6. Não tem tantas lives assim, não, deve ter umas 8 no máximo. Então, para fechar, ele diz, por que as dietas fracassam? Eu até li essa parte aqui ontem. Não, eu já li essa parte aqui ontem. Por que as dietas... Não vou ler novamente. Depois eu coloquei lá nos stories. O que mais que eu quero mostrar aqui para vocês? Ele já mostrou por que as dietas... Ontem eu li para vocês. Então nem tem necessidade. Porque ele vai falar sobre essas restrições que não te ajudam por causa do seu próprio organismo. Amanhã nós começaremos o capítulo 7. E neste capítulo 7, tão esperado capítulo 7, nós vamos ver que o nosso corpo não é igual. Meu corpo não é igual ao seu. O relógio biológico, sim. Por isso que ele introduziu a cronobiologia primeiro. Por isso que ele introduziu e insistiu a cada capítulo com o entendimento do seu segundo relógio, que é o relógio do intestino. Por isso que ele foi insistindo com você avaliar qual é o seu nível de ansiedade entre uma alimentação e outra. Porque isso é universal. Ele fala, inclusive, né? Mas eu sou noturna, Ronivalda. Não, você não é noturno. Você tem o seu relógio desregulado, talvez desde criança. Ok. Não vou discordar de você. Você nunca teve esse relógio regulado. Mas agora dizer que você é noturno já é uma outra questão. A gente está falando de biologia. É mesmo que a gente falar que o sol é à noite.
e a lua é durante o dia. Não, embora dependendo da estação do ano, a gente possa até ver um pouco da lua, né, durante o dia. Isso é outra história. Aqui o que a gente vai ver no capítulo 7 é que cada organismo tem um metabolismo, que é quando nós entramos com os doshas, tão estudado na medicina Ayurveda, que talvez você já até tenha ouvido falar sobre esses nomes, mas nunca entendeu. Basicamente, nós temos 3 doshas que vai organizar o nosso corpo e que, dependendo do que você experimentou na sua vida, se você teve uma infância desregulada, dependendo da forma como você foi gestado, dependendo do aperto que a sua mãe passou para você chegar ao mundo, tudo isso vai interferir nos seus doshas. Então você vai ter uma necessidade de determinados alimentos, enquanto uma outra pessoa tem outra necessidade. Então nós vamos ver sobre isso no capítulo 7, que ele é bem longo. Ele vai falar sobre o que é um metabolismo variável, o que é um metabolismo mais lento, o que é um metabolismo mais forte. Então, creio eu que a cada dia nós vamos ficar com o metabolismo, porque são muitos detalhes, né? E nós vamos fechar esse capítulo 7 lá para a semana que vem com o que é uma dieta detox. Legal, né? Que é quando só que primeiro você precisa entender o seu corpo, porque o detox para mim não é o mesmo detox para você, porque vai depender do seu dosha, entendeu? Gente, beijos, bom estudos aí para vocês. Aproveitem o carnaval, quem ainda está no carnaval, e quem sabe você vai aproveitar e assistir depois as lives aí durante esse período que talvez você vai entrar num detox, né? Se tiver dúvidas, manda para mim um direct, tá? Sinta-se à vontade para fazer isso. Compartilhe as lives com outras pessoas. Afinal de contas, o meu canal ele é muito pequenininho, então algumas pessoas ficam sabendo, outras não. É importante que você me conte como que você está assimilando essas informações. Coloque isso aqui nos comentários, porque quando você escreve nos comentários ou me manda direct, o próprio algoritmo do Instagram entende que existe uma interação. Combinado? Diferente. Então tá, depois eu te mando um WhatsApp. Não, aí já é outra conversa, né, gente? É outra conversa. Eu tô falando aqui, essa interação aqui. Amanhã eu volto, e amanhã eu volto num horário diferente. Eu só vou conferir, mas eu acredito que seja por volta das 8h30 da manhã. Confere nos stories, porque amanhã eu não consigo estar aqui com vocês a 1h da tarde. Mas eu só vou conferir os meus horários, mas deve ser por volta das 8h30 da manhã, tá? E depois vocês vão se organizando aí, conferindo nos stories, que eu não estou fazendo a leitura às 5h da manhã, para que vocês possam acompanhar ao vivo. Beijos!